Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Guilhermina. Que bom que estamos novamente juntos. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Altamente aprovado pelos nossos técnicos. Sabe disso? Essa forma do Américo se expressar é perfeita. Bom, Guilhermina vai fazer a leitura da pergunta e depois nós vamos debater. E seja o que Deus quiser. Eita! Bom, pergunta 136. A alma é independente do princípio vital? Resposta dos espíritos. O corpo é apenas o envoltório. Repetimos-lo sem cessar. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Resposta dos espíritos, sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Pergunta 136b. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta. Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. E aí, vamos perceber que na pergunta 136A existe um material Nossa. extremamente extenso. Por isso que eu pedi para que Guilherme fizesse essa leitura completa da pergunta, com todos os seus adendos, tá? Para que nós pudéssemos compreender bem do que estamos falando. Quando é interessante a antecipação dos espíritos a conhecimentos que só viriam mais de 100 anos depois da publicação dessa obra. Tá? Veja bem, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Como assim? Imaginemos um indivíduo que está em morte cerebral. Morte cerebral, primeira coisa que você pensa. A alma não tem como se manifestar porque não tem o órgão. É a ferramenta necessária. Através da qual ela se manifesta. É por isso que o indivíduo em morte cerebral faz a doação dos órgãos. Exato. E muitos desses órgãos ainda guardam bastante vitalidade. E vão ser úteis em outros corpos. Vão ser úteis em outros corpos. Um indivíduo, por exemplo, totalmente atlético,
que tem uma saúde de ferro, que tenha sofrido um trauma cerebral extremamente grave e irreversível, que esteja em morte cerebral, ele pode doar as 2 córneas, uma para cada indivíduo que não tenha uma córnea, pode ser uma córnea, ou seja, duas pessoas podem voltar a enxergar, 2 indivíduos podem receber cada um rim deste indivíduo. O fígado pode ser fragmentado em diversos fragmentos, por volta de 7 ou 8, mais ou menos, de acordo com a lobulação. Os pulmões e o coração podem ser transplantados direto para um indivíduo que tem fibrose pulmonar crônica. O coração deste indivíduo que tem fibrose pulmonar pode ser doado para alguém que tenha uma insuficiência cardíaca grave. Os ossos desse indivíduo podem fornecer medula óssea para tratamento de leucemias. A estrutura óssea dele também pode servir para transplante de indivíduos que tenham algum tipo de deficiência de estrutura óssea. E a pele também. E a pele também pode, em parte, ser doada. Gente, os espíritos já estavam antecipando a tecnologia dos transplantes em 1857. Por quê? Porque essa ciência, para eles, os espíritos superiores, já era parte de seu conhecimento. E aí, lanço a bomba e a turma toda vai ter que desarmar. João, você acabou de falar agora, o nosso João Batista é médico, né? Para os irmãos que não sabem em casa, que estão iniciando o estudo do Luz na Penumbra agora, tanto o João quanto a Guilhermina são médicos. Então eles explicam assim pra gente, eu aprendo muito aqui, eu, Américo, particularmente, aprendo a cada programa que eu venho aqui fazer. E você colocou pra gente agora uma maneira incrível de entender isso, porque eu e Estênio discutíamos antes desse programa justamente sobre essa questão. O que será que Kardec estaria a nos trazer através desses ensinos dos espíritos, quando ele diz que a vida orgânica pode existir sem que haja uma alma? Você passou agora, né, que o irmão que sofreu essa morte cerebral, ele pode doar ali as córneas. Essa córnea, ela tem vida orgânica, tanto que ela só pode ser colocada em outro se ela tiver ainda dotada dessa vida orgânica. E a córnea não tem uma alma, né? Exato. O pulmão dele, ele vai ser transplantado ainda vivo, com vida orgânica. E esse pulmão não tem uma alma. Então, você colocou para nós uma maneira assim incrível de nós entendermos essa possibilidade de existência da vida orgânica, ainda que não haja alma. E quando Kardec diz para a gente, entretanto, a alma não pode existir sem a vida orgânica, por quê? Porque a alma, nós aprendemos lá na pergunta, uns 3 ou 4 programas atrás, que Kardec designa para esse termo alma como sendo o espírito encarnado. Então, quando Kardec diz alma, ele está falando do espírito que entrou, mergulhou na carne. E não há qualquer sentido da alma, do espírito, entrar em um corpo que não tenha vida orgânica, porque não vai conseguir realizar a sua manifestação. A vida material, ela só nos serve para nós, através da utilização dessa vida orgânica, nós evoluirmos, nós aprendermos, passarmos pelas experiências da felicidade, da dor. A partir do momento que há um corpo que não tem vida orgânica, que a alma vai adentrar ali, não consegue se manifestar de forma alguma, não teria nenhum sentido, né? E o Estênio, quando a gente conversava, ainda foi além disso, né? Sobre essa impossibilidade. Sim, a impossibilidade material, né? Eu acho, inclusive, logo na questão 136, explica, né, por que é possível essa vida orgânica sem que exista a alma presente, né? Pelo menos momentaneamente. Mas porque o Kardec, ele fala assim, a
gente nota que aqui Kardec não está falando se a alma é independente do corpo, mas sim se a alma é independente do princípio vital. Né? De algum modo, a gente sabe que Kardec já era muito tempo antes de conhecer a doutrina espírita, era um profundo conhecedor do fluido magnético. E parece que ele estava querendo, de algum modo, saber aqui se alma e princípio vital eram a mesma coisa, né? Ou se eram coisas diferentes. Daí ele perguntar, a alma é independente do princípio vital? Não é como se dissesse, ou a alma é o próprio princípio vital, ou o princípio vital, né, que é o que dá, que é o responsável pelo fenômeno da vida. Esse princípio vital seria a alma, né? Mas ele fala assim, a alma é independente do princípio vital, ou seja, a alma existe sem o princípio vital. E aí a resposta foi, o corpo é apenas o envoltório. Envoltório de quê? Envoltório da alma, né? Envoltório grosseiro, né? Da alma, é o que nós sabemos do outro envoltório, que é o perispírito, que é menos grosseiro. Então, o corpo é apenas o envoltório, repetimos-lo sem cessar. Bom, então, como eles não disseram que a alma seria dependente do princípio vital, né? Kardec fez a pergunta direta, a alma é independente do princípio vital? Eles não disseram nem sim, nem não. Eles disseram o corpo é apenas o envoltório da alma, né? Repetimos-lo sem cessar. Né? Então, o que a gente vê nessa pergunta e nessa resposta é que o corpo é que é dependente do princípio vital, sim, não a alma que é dependente do princípio vital. A alma existe independente do princípio vital, porque ela só precisa do princípio vital a fim de que ela atue através do corpo físico. Aliás, a gente retornando um pouquinho às questões anteriores de O Livro dos Espíritos, lá no número 68 e seguintes, lá para a questão 68, os espíritos falam, né, qual a causa da morte dos seres orgânicos. E ele diz, esgotamento dos órgãos. O órgão não tem mais essa possibilidade de manter esse fluido vital. E ainda dizem na questão 70 que quando o princípio vital ele some, a matéria se decompõe e vai formar novos organismos. Já o princípio vital volta da massa de onde saiu. Mas tudo isso a gente só vai ver depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Antes da vinheta, a gente falava sobre essa questão, né, do que acontece quando se extingue, né, essa vida orgânica. Então, quando se extingue essa vida, lá na questão 68, 69 e 70, Kardec vai nos falar, isso aqui é só um breve lembrança do que nós estudamos em programas anteriores, né? Que o princípio vital ele não se perde, ele volta para ser utilizado para uma nova vida. E a matéria orgânica ali, ela se decompõe para também dar origem, né? Ser reaproveitada ali. Só há uma coisa que não é reaproveitada, não se perde, não volta para o reservatório comum. É o quê? Que é a alma, o espírito, esse que sobrevive à morte da matéria, né? Uhum. E esse item, esse finalzinho, que foi o que deu origem ao comentário que o João fez, que é o finalzinho, é a alma, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Uhum. E aí, realmente, é aquilo que ele diz, que os espíritos fizeram um spoiler que nós não entendemos na época, toda essa ciência de transplantes, que hoje faz milagres. Hoje, inclusive, é importantíssimo a gente entender que o bem que é feito, porque o cérebro é que comanda todo o dispositivo. Você não tem como você retomar a atividade de vida normal com o cérebro destruído. Mas o cérebro ainda funcionando e o corpo também, ele pode dar vida através dos órgãos a muita gente. E aí, por isso que é importante nessa história a doação de órgãos. Se você tem um diagnóstico de morte cerebral, de morte encefálica, isso é irreversível. Uhum. A morte cerebral é irreversível. Então, mas todo aquele corpo que tem vida orgânica, todo esse corpo
ele pode ser reutilizado. Sim, enquanto o corpo estiver impregnado de fluido vital, exatamente, né, ele terá vida orgânica. Terá vida orgânica. Ele cessará a vida orgânica quando cessar a existência do fluido vital, né, que o envolve. Né? Exato. A gente vê que na pergunta 136A, Kardec indaga: o corpo pode existir sem a alma, mesmo que a alma já tenha se desligado do corpo, né, é possível que esse corpo continue existindo? Eles respondem sim, mas trazem um entretanto. Exato. Né? Então há uma condição para que o corpo continue existindo sem a alma. O corpo só existirá sem a alma se esse entretanto aqui estiver presente, nessa condição estiver presente. Então sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, o que é a vida do corpo? Não é a alma? Claro que não. Né? A vida do corpo, do órgão, é o fluido vital. Exatamente. Né? Então, assim, sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, desde que cesse a ação do fluido vital, a alma o abandona. Aí, obviamente, que uma vez que a alma o abandona, porque já cessou a vida do corpo, então agora não tem nem vida do corpo, ou seja, não tem fluido vital, e também não tem alma. Então agora é putrefação. Né? A partir de agora não tem mais vida mesmo. Né? Quando vocês aí de casa, querido ouvinte, leram ou ouviram a gente lendo essa questão, vocês devem ter se perguntado: a união é dita ali do espírito, da alma com o corpo, ela se completa no nascimento. Mas quando Kardec diz se completa, a gente deve pensar, mas quando começa essa união? Lá na questão número 344, já dando um spoiler dos próximos programas, Kardec vai dizer para a gente em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção e é completa por ocasião do nascimento, ou seja, desde o momento da concepção, o espírito começa essa união com o seu corpo. Daí a Kardec ter nos alertado, isso é sempre importante a gente lembrar, porque é o que nos faz crescer como seres humanos, Kardec nos ter alertado sobre a importância da gente entender o aborto. É um tema muito grave, mas que a gente não pode fugir na doutrina espírita, mas daí Kardec ter lembrado para a gente que o aborto, juntamente com o suicídio, são os dois principais erros, principais crimes que o ser humano pode cometer. Porque tira a vida de um ser completamente indefeso, que está lá, que não tem como se defender. Porque se eu tentar hoje tirar a vida do João, pelo menos ele vai tentar pular no chão, se abaixar, a Guilhermina vai tentar correr, eu vou tentar correr. Agora o aborto é realizado contra um espírito que ainda está ali nesse processo de consolidação com o corpo e que não pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, querido irmão, querida irmã, isso não significa que se a gente cometeu esse equívoco, e aí o João está até lembrando aqui que não há sempre no aborto um crime, né? Porque há aqueles casos que são obrigatórios ali pela medicina, mas esse aborto, ainda que seja aquele equivocado, nem assim há um fim para nós. Isso significa o quê? Só que a gente precisa trabalhar para poder reparar esse nosso erro. Mas o nosso estudo de hoje mostra que a concepção termina, a união completa se dá no momento do nascimento. E a questão 344 diz para a gente que ela se inicia lá no momento da concepção. E, na verdade, a pergunta 344, o que ela mostra? Quando acontece o parto, a criança se desliga do corpo da mãe. Isso. E tem o primeiro hausto do oxigênio exterior. Que respira. Que até então ela respirava através da placenta. O grande lance é esse. No momento em que você sai, no momento que sai, corta o cordão umbilical, corta a conexão com a mãe, a criança... Aí começa a berrar. Começa a respirar. Aquele berreiro da criança, quando nasce, é a grande alegria para qualquer pediatra e neonatologista, porque aquilo ali para nós é música. Olha aí, Guilhermina. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É o que... Para Guilhermina, que é obstetra, pode falar a respeito de um outro ângulo. Tem um outro ângulo da questão, que é o aborto terapêutico. Sim.
existem situações trágicas, graves, que você precisa... Nos obrigam, né? Exatamente. Ou você salva a mãe, ou ambos falecem. Sim. E aí a gente... questão, por exemplo, uma mulher grave, que tenha 3 filhos já. Isso. E que tem uma enfermidade extremamente grave que não permite que leve a gestação vai causar a termo. Situações de que risco pode ao vida ela dela. E a criança desencarnarem. Exatamente. A indicação do abortamento terapêutico. Mas agora, é uma opção. Que eu vou contar pra você, isso é importante saber que é opção, né? A gente tem que lembrar da história do Divaldo, por exemplo. Cenas de próximos capítulos, próximos programas. Eu vi, em 1974, uma paciente com uma lesão cardíaca grave, que precisava ser operada, engravidou, não tinha condições de levar a gestação a termo, ela fugiu no dia em que ia ser feito o abortamento terapêutico. Só reapareceu 6 meses depois com a gestação a termo. E a criança nasceu muito bem. E ela foi operada e sobreviveu. Ela dizia para o cardiologista dela: doutor, eu tinha certeza que eu e essa criança temos um vínculo. Aí o cardiologista disse: minha senhora, eu uso a ciência. A senhora usa o coração e os seus sentimentos. O sentimento vem antes de qualquer conhecimento científico. Uma coisa linda que esse cardiologista fez. Tem um exemplo, não é dentro desse sentido, mas eu me lembrei também agora. Não sei se você se lembra, a gente ainda estava com o hospital aberto, a emergência, aconteceu um acidente grave e a gestante foi trazida de ambulância e dentro... E aí foram os policiais, veio um carro policial. Os policiais disseram que a mãe, olha, ela morreu, mas ela pediu para salvar o filho, E aí no corredor do hospital, eu estava de plantão, ao escutei, o bebê estava vivo. A mãe estava clinicamente morta, mas o bebê estava vivo. A cesariana foi feita no corredor. Foi uma coisa assim inacreditável, porque naturalmente eu não pensei. E o neném nasceu vivo. E aí é o hábito que você faz, chama anestesista, mas tudo bem. No corredor, porque não daria tempo de levá-la para o centro cirúrgico, não daria tempo para todo aquele aparato, porque ela já estava considerada morta. Havia cérebro, mas estava em morte. E o bebê vivo. E aí o policial falou: ela pediu para salvar o filho, então vamos nessa. Olha que lindo, né? E aí, querido irmão, querida irmã, com essas histórias, né, do João, da Guilhermina, que participam dessa questão na prática, fazem a gente ver o quanto a gente deve valorizar a nossa vida. Sim. Né? Essa coisa maravilhosa que Deus nos deu para nós aproveitarmos. O que a gente faz da nossa vida? Exato. Porque eu vejo tantas pessoas hoje vivendo a vida simplesmente por viver, vivendo a vida só para distrair a mente, como alguns falam, não se preocupando em fazer nada de útil, de bom, sabe, para si mesmo, para a sociedade. Há pessoas que emendam uma viagem atrás da outra, uma diversão atrás da outra, sem parar um minuto sequer para perguntar: qual será a minha missão aqui? O que será que eu vim fazer aqui? Será que eu vim aqui só para isso? Só passeio? Não tem que fazer nada de útil? Pessoas que passam a vida inteira sem ajudar o próximo, sem ter um filho, sem colocar... sem ajudar nada. Então, assim, preste atenção, querido irmão, querida irmã, enquanto a gente ainda tem vida, é o momento de nós nos perguntarmos: para que eu estou aqui? Eu tenho um propósito nesse mundo e eu preciso atender esse propósito, evoluir, ajudar ao próximo, fazer algo para a humanidade. Cada um de nós pode ser pouquinho ou muito, mas sempre tem algo para fazer pelo próximo. Todos somos importantes. Reflitamos a respeito, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 26 e vamos estudar principalmente hoje os itens de 7 a 10. São os últimos itens, que tem por título Mediunidade Gratuita, que faz parte aqui do contexto que nós damos no último programa, né? Dos dons que nós recebemos e tem que ser transmitido a outrem gratuitamente. A mediunidade se enquadra nisso. Então Kardec nos diz o seguinte, aliás, Allan Kardec, não é mensagem, é de Allan Kardec mesmo. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto das suas concepções, nem das suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Ou seja, tudo aquilo que o médium intermedia, digamos assim, eles não são frutos da sua própria verve, não são. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desvela de seu objetivo providencial. Ou seja, a ideia de Deus é, através dos médiuns, levar não só o consolo, a cura, o aconselhamento, o esclarecimento, mas também o incentivo e o encorajamento à fé. Então, é isso que é a ideia, espargir isso para todas as pessoas, porque ela está em toda parte. Agora, aqueles pelos quais Deus faz esse trabalho, não podem cobrar por isso. Porque aquele que não pode pagar vai ficar como? Eu não tenho fé porque não pude pagar pelo aconselhamento. Eu não fui curado porque não pude pagar. Eu não consigo consolo para chorar para o meu ente querido porque não pude pagar. Mas a pessoa recebeu de graça isso, com essa missão, com essa incumbência de levar esse alívio, levar esse consolo, a cura, e está cobrando? Como assim? Então alguma coisa está errada. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoquem a tanto possessão. Isso aí, se um espírito superior, ele não pode estar à disposição de qualquer um para fazer um trabalho a custo de dinheiro. Qualquer coisa irregular da nossa parte, médiums, os espíritos se afastam. Nós precisamos ser um canal de intermediação limpo.
o mais limpo possível. Claro que nós não somos perfeitos. Eles entendem isso. Mas tem que saber a nossa intenção. Mesmo na nossa imperfeição, a nossa intenção do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso coração, é o que marca. Então eles sabem que o Antônio é imperfeito, mas precisa usar o Antônio para fazer um trabalho de aconselhamento, de cura, eventualmente, através da mediunidade, eles vão usar, porque se eu tiver com a intenção de fazer a coisa boa, a coisa certa, independente das minhas encrencas, dos meus modos errados, das coisas que eu faço, eu não sou perfeito. Eles não vão esperar que eu fique santo para poder me usar, para fazer o bem. Se eu estou disposto a fazer o bem, eles vão usar. Agora, se eu pego essa capacidade que eu tenho e vou começar a botar dinheiro nisso, o Antônio, além de não ser um cara apropriado com seus problemas, ele não está usando aquilo de graça. Ele está transformando em comércio aquilo que Deus otorgou para ele. Então nós vamos nos afastar. Mas aí o Antônio continua recebendo informações de outros tipos de espíritos, não mais daqueles espíritos bons. Aqueles que estavam a fim de praticar o bem. São outros, que ele continua sendo um para-raio atraindo, uma antena atraindo espíritos. Só que de outra categoria. E cada vez vai ficando mais, categoria mais complicada. É o que a gente vê no dia a dia. Quem conhece as condições em que os espíritos se comunicam, o simples bom senso repele semelhante ideia. Essa ideia dos espíritos bons se aproximarem e, a troco de dinheiro, prestar caridade. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Ou seja, eu chego lá, eu queria tanto uma comunicação com meu pai. Aí o médium fala, não é tanto. Como é que eu vou evocar uma comunicação do meu pai, da minha mãe, do meu avô, falecidos, e toma tanto para ver isso? Como é que eu vou achar que o espírito vai vir a troco de dinheiro, gente? Sem dúvida é possível obter-se manifestações desse modo. Quem poderia garantir a sua sinceridade? Comunicação pode vir, com certeza vem comunicação, mas quem garante que é aquele com quem nós queremos falar? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem prontos a responder o que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Ou seja, a comunicação vai vir. Mas será que é aquele canal que eu quero ouvir? Aquele canal, aquela estação que eu quero ouvir? O rádio está pegando. Mas será que é aquela que eu queria ouvir? É aquela pessoa que está vindo? Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com sinceridade e em seguida inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ou seja, se eu quero uma comunicação séria, primeiro eu tenho que me inteirar que tipo de espíritos com os quais o médium é simpático. Ou seja, que tipo de espíritos o acompanham. Porque eu tenho que saber. E se ele está cobrando, é o primeiro item que mostra que esses espíritos que o acompanham não são tão sérios assim. Como diz aqui, ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, a primeira coisa que um espírito bom, um espírito sábio, um espírito que tem interesse em nos ajudar através da caridade, que ele vai se importar, a primeira coisa com a qual ele vai se importar, a primeira condição para conquistar a benevolência desses espíritos é a humildade, é o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, por parte do médium e por parte daquele que está se consultando. Os dois têm que estar enquadrados isso aqui. Humildade, devotamento, abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, ou seja, caridade. Vamos assim, é o lubrificante de todo esse processo. É a caridade, que engloba todas essas qualidades aqui. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente,
sendo logo identificada com os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para os exploradores de uma fonte absolutamente incerta de receitas que pode lhes faltar no momento em que mais precise dela. Ou seja, a mediunidade é uma coisa muito fugidia. Qualquer coisa pode não dar resultado. O espírito que está falando não ser aquele que a gente pensa que é. O médium pode começar a fingir. Então, e na hora que precisar mesmo, se você não pode contar, porque você não está dando margem a exercer essa função com segurança. Porque está envolvendo outras coisas na prática da mediunidade. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido, que é o que eu tinha falado antes. Ora, um médico, um advogado, um engenheiro, não estou falando são pessoas que fazem trabalho de assessoramento. Um psicólogo. Não estou falando do comerciante que pega mercadoria aqui e vende ali. Estou falando mas ele veio aqui dar uma consulta médica. Por que ele não veio cobrar? O arquiteto veio aqui fazer um projeto para a minha casa. Por que ele vai? O advogado me dá um conselho para eu discutir na justiça lá um caso. Vem cobrar. Claro, porque ele investiu para se formar. É a sua profissão, ele depende daquilo. A mediunidade não investiu coisa nenhuma. Não é uma profissão. É algo para facilitar a prática da caridade por você. Porque se eu não tenho a mediunidade, eu vou praticar a caridade da mesma forma. Mas com a mediunidade eu vou ter outro tipo de caridade que eu posso praticar. De cura, de ajuda, de aconselhamento, essas coisas todas. Então eu não gastei nada para ter essa faculdade. Então eu não posso cobrar. Agora o engenheiro, o médico, o advogado, o psicólogo, o músico, eles estudaram, investiram. Tem que estar estudando sempre, participando de cursos, congressos, se atualizando. Então a profissão é diferente. A mediunidade não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, não há mediunidade. E tem mais, o médium ele só trabalha com os espíritos. O engenheiro, o arquiteto, o profissional liberal, ele trabalha consigo mesmo. Com que ele sabe. Agora, o médium trabalha com a sabedoria dos espíritos. Se não tiver espírito, não há mediunidade. Então, há mistificação. A aptidão pode subsistir, mas seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Ou seja, não há nenhum médium num planeta que possa garantir que dia tal, a tantas horas, eu vou conseguir esse benefício para fulano. Não pode garantir, porque não depende dele. Não depende dele. Então, há algo que ele está intermediando que não depende dele. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Então, quando as pessoas falam, mas Moisés proibiu a evocação de espíritos. Primeiro está admitindo que é possível evocar espíritos, e existem espíritos. Senão Moisés não ia proibir uma coisa que não existe. Vou proibir aqui uma rua estacionamento de disco voador. É proibido estacionamento de disco voador. Aqui não tem disco voador, não existe disco voador. Como é que eu vou botar proibição nisso? Então, se Moisés proibiu, é porque existia. Ele não proibiu porque é uma coisa errada. Ele proibiu o abuso. Já naquela época existia.
como existe ainda hoje. Então, diz aqui Kardec, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, então Moisés proibiu tudo porque ele não tinha como distinguir quem era o verdadeiro médium, o médium consciente, o médium caridoso, do outro que estava vendendo benefícios. Ele não tinha como saber isso. Ninguém tem condições. Mas o moderno espiritismo, compreendendo isso, está vendo o lado sério da questão. Desculpa. Pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então o espiritismo diz que a mediunidade não é simplesmente uma intermediação dos espíritos com as pessoas. Não. É uma missão. É algo sagrado. É algo que emana de Deus. Então é uma coisa muito séria. Não é para ser apressada. Não é isso. Então o espiritismo veio mostrar realmente, a mediunidade é assim, pode ser usado assim. Se usar de outra forma, não é espiritismo. Pode usar, qualquer pessoa pode se dizer médium, ser médium, fazer o que bem entender com a mediunidade. Qualquer um. Agora, para ser espírita, mediunidade espírita, tem que ser como descreve Kardec aqui. Como está aqui tem que ser com humildade, devotamento, abnegação e mais absoluto desinteresse moral e material. Sendo assim, é mediunidade praticada pelo espiritismo. Fora disso, é mediunidade só, não é missão. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos eram pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem dele um trampolim por onde possam subir. Então o médico pode dizer, mas eu não tenho tempo para atender as pessoas que necessitam. Eu preciso trabalhar. Então o que diz aqui? Você procure outro meio de sustentar. Faça a mediunidade quando você tiver tempo. Quando se der para fazer. Se não der para fazer, não faz. Os espíritos, vendo a sua vontade, seu interesse, vão arrumar um tempo. Vão arrumar um jeito de ser um trabalho menos duro, menos penoso, para você conseguir se dedicar mais ainda à mediunidade curadora, à mediunidade missionária, à mediunidade caritativa. Porque está vendo o seu interesse, sua boa vontade, e você está com dificuldade por causa do seu trabalho. O Chico Xavier não trabalhou o tempo todo? Trabalhava. E tinha a mediunidade. E deu mais, assim, se dedicou mais tempo depois que se aposentou. Então é natural isso. Muitos médios trabalham o dia todo e na sua hora vaga vão praticar a mediunidade. Fim de semana. Eu tinha uma tia e que ela era uma médium muito influente, conhecida até aqui na cidade. Ela trabalhava numa repartição pública. Ela às vezes atendia colegas de trabalho no horário de almoço. Porque ela tinha contato com espíritos que passava receita, dava passo e tal. Então o colega estava num sufoco danado, ela falou, não, na hora do almoço a gente conversa. E na hora do almoço eu lá pro refeitório, a repartição, atendia ali rapidinho que fosse, ou então depois do expediente, passa lá em casa. E veio até se aposentar, depois que se aposentou passou a se dedicar 24 horas por dia à mediunidade. É assim que faz. Você tá vendo, os espíritos estão vendo que ela está se dedicando e que uma hora não pode por causa do trabalho que a pessoa precisa viver. Então, eles entendem isso e vão ajudar, com certeza. Que é interesse deles que haja médiuns sérios para que o trabalho possa ser desenvolvido. Não faria sentido, não é mesmo? Mas hoje nós
penso que já esgotamos este assunto. Então vamos ficando por aqui, que todos nós temos uma noite abençoada, de paz, de descanso e principalmente com muita paz. Fiquemos por aqui, até o próximo programa, se Deus assim o permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.